Olá pessoal, então vamos ver aqui uma partida na defesa indiana da dama, D4, cavalo F6, C4, E6, certo? Cavalo F3, B6, tá aí ó. Esses lances definem a defesa indiana da dama contra aberturas de peão-dama com C4, né? Porque se fosse bispo F4, E3, bispo G5, seria sistema Core, London, ataque Tompovsky, enfim. A3, se não me engano, a variante Petrosian, para impedir o bispo B4, impedir Ninzo Índia e Bogo Índia. Bispo A6, olhando o peão de C4. Mas quem que está jogando, pessoal? De brancas, Etienne Bacrot, um grande mestre francês, bastante famoso. Hoje em dia ele está na equipe aí de análise do Maxime Vachier-Lagrave. E o rating dele na época, 2.615, e de negras, Michael Adams, 2.645, jogador mais forte da Inglaterra nos últimos 15, 20 anos. Nós temos aí uma partida jogada na Copa do Mundo de partidas rápidas em Cannes em 2001. Certo, Michael Adams, nos 15 anos, eu acho que eu não estou errando, né? Porque tem também o Nigel Short, mas o Nigel Short é de um pouquinho antes. De qualquer maneira, fica entre esses dois. Dama C2, bispo B7, o bispo volta para B7 depois de ter feito a dama perder um tempo, mas me parece que a dama continua numa casa útil. Cavalo C3, agora esse cavalo simplesmente não é perturbado. C5, então é um lance temático, né, nessas estruturas para romper o centro das brancas e abrir o jogo. E4, C por D4, cavalo D4, aqui fica uma estrutura que lembra a estrutura Maroczy contra a siciliana, né? E as negras poderiam jogar um sistema hedgehog com as peças manobrando nas três primeiras fileiras, certo? E as brancas ficam hiperestendidas e geralmente levam contra-ataque. Possibilidades assim, né? Bispo C5, cavalo B3, cavalo C6, bispo G5, então ambos os lados desenvolvendo. E agora cavalo D4, pessoal. Então assim, ó, o Adams não perde tempo, ele continua abrindo a posição. Repare, o rei das negras roca em um lance, o rei das brancas precisa de 2 lances. Então, sim, não é um movimento prematuro. A abertura da posição está perfeitamente lógico aqui. Cavalo por D4, bispo por D4, cavalo B5. Então, assim, um lance mais agressivo, olhando também a casa D6, atacando o bispo. O que se tinha antes? Bispo D3, certo? Para agilizar o roque e olhar mais para a segurança do rei. Depois da partida vocês vão ver o que era melhor nessa posição aqui. Se cavalo B5, como o Bacrot jogou, ou bispo D3, que é o lance tradicional de desenvolvimento, fazer o roque, ligar as torres e seguir a partida. Bom, depois vocês vão decidir o que é melhor. Bacrot jogou cavalo B5, bispo C5, recuou uma casa, E5, olha aí, as brancas ganhando espaço, mas o rei continua no centro. Bom, pessoal, aqui é muito instrutivo porque isso acontece muito na Najdorf, tá? A gente sempre tem que estar de olho em estruturas em que as brancas avançam o E5, certo? Com o nosso cavalo cravado, tá? Isso aqui acontece também em posições das variantes Botvinnik na defesa eslava, enfim, muitas aberturas. Então, gente, o que tem que fazer aqui? Contra-atacar o bispo adversário. E aí não tem escolha, certo? Se o bispo recua para H4, tem que jogar o G5, certo? O que não é um problema nessa posição, porque olha só, bispo G3 fica já bastante restrito o bispo de casa preta das brancas, e aí cavalo E4. Tem o bispão aqui em B7, olha aí, o cavalo numa posição muito boa, certo? As brancas até podem avançar F3, mas não vão conseguir rocar por causa do bispo de C5. Então, assim,
né, é um antídoto, né, contra esse avanço E5 quando tem um bispo cravando nosso cavalo, que é bom da gente lembrar. Nessa posição, esse avanço dos peões H e G funciona muito bem, certo? Em outras posições não funciona tanto, por isso a gente tem que estar sempre reavaliando esse tema. Então, depois do H6, o mais interessante era bispo E3, certo? Esse era o mais interessante, mesmo dobrando os peões, certo? Pelos fatores dinâmicos que a gente já citou. O que o Bacrot jogou? Ele tomou o cavalo de peão. Então ele tentou fazer uma questão posicional aqui, que é o seguinte, pessoal. Veio peão por peão, atacando a torre, ameaçando promover o peão. Torre G8 e dama H7. Eu acho que o francês aqui achou que essa posição estava com muita vantagem para as brancas. Bom, vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Rei E7, para defender a torre de G8, não tinha outro lance. E B4. Tá. Então vamos ver. Então, pessoal, olha só. O rei das negras ficou no centro. E tem um complexo de casas negras, aqui F6, E5, D6, inclusive o cavalo entra em D6, que ficou aparentemente sem proteção. Mas as negras têm o bispo de casas escuras. Só que as brancas não tem como atacar, porque elas já trocaram o bispo de cor escura, de casa escura. Então olha aí, pessoal, não tem bispo forte para atacar aqui. Esse bispo branco aqui, ó, não consegue atacar o rei, né? Então é um elemento que faz falta na posição das brancas. A oitava está bem coordenada aqui, ó, com as duas torres e a dama. O ataque não chega tão rápido e o fator preponderante aqui é que o rei das brancas ainda está no centro. Olha só, pessoal, preste atenção nisso. Então, apesar de parecer a posição muito vistosa para as brancas, na verdade ela não é. Que interessante, né, pessoal? Vamos ver como é que seguiu, então. O Bacrot jogou B4. E aqui, ao invés de tirar o bispo ou se restringir mais ainda, o Adams partiu para troca de peças, né, e continuar abrindo a posição. Se tirar esse cavalo daqui vai ser bem interessante, porque não tem mais ninguém querendo vir para casa D6, né? Vai ser uma boa. E o Bacrot trocou, certo? E jogou dama H6 ameaçando o peão de G5, certo? Dois reis no centro, só que um totalmente aberto e o outro sim com complexo de casas escuras fracas, mas sem possibilidade das brancas atacarem por essa via. Veio dama H6, F6, e aqui não tem como... A dama branca até pode entrar pelas casas claras, mas as negras vão ter tempo de defender. Então, olha só, é um conceitozinho, pessoal, falho, comprometeu a partida das brancas. Já estou até antecipando o resultado aqui. Veio bispo D3, bispo por G2, impedindo o roque. Torre G1 agora não roca mais. Dama C7. E olha que deixou o bispo lá. Pode dar uma pausa no vídeo para ver se torre versus bispo, o que as negras jogam. Claro, né, pessoal? Dama E5 com um garfo aí, ataque duplo no rei e na torre. Além de toda a posição fraca do rei das brancas. Aqui dá para ver nitidamente a diferença, né, pessoal? O rei completamente exposto versus um rei que tem um escudo de peões na frente. Então, dama C7. As brancas não tomaram o bispo, claro. Veio C por B5. Dama versus C5. E essa dama já começa a se aproximar perigosamente. Olha aqui, C3. Uma casa muito boa para as negras. Dama H7. Bispo F3. Tirou o bispo da ameaça. Torre B1. Torre A3 e brancas abandonaram, pessoal. Olha só que tragédia a posição das brancas, né?
e de novo aquele elemento que a gente já começou a olhar logo que acabou a abertura. O rei ficou no centro. O rei ficou no centro, e aí bispo de B7, né, contra-ataque rápido em G2. Esses malabarismos aqui na ala do rei não deram frutos, né, porque as negras estavam bem defendidas. E agora pode até vir dama por torre. Olha só como é que seria a continuação. Dama C3. Rei F1 único. Dama cheque. Rei E1 único. E aí, pessoal, mate em 1, dama E2. Então, gente, veja só. Ataques prematuros em posições sólidas não costumam dar muito certo. Mas aqui eu acho que não foi só isso. Foi também a questão desse avanço. Foi todo o conceito, né? Todo o conceito um pouco arriscado demais que as brancas usaram. Então, cavalo B5 ou bispo D3 aqui? Agora fica bem claro, né? Bispo D3 para rocar rápido. Aí as brancas podem pensar em avançar cavalo e ações mais enérgicas. Mas, bom, depois aqui a questão dessa troca que não foi positiva, porque as pretas têm recursos de defesa, certo? E conseguiram tirar o cavalo, que era a única peça que estava apoiando aí, podia apoiar, talvez a dama branca, mas estão muito estendidas as peças, né? E vejam que o que está na primeira fileira, o que está na geladeira das negras, se defende mutuamente. E o que está na geladeira das brancas está se estorvando, está impedindo o movimento harmônico das peças, né? Principalmente o bispo de F1. E aí parece fácil o resto da continuação, né? Mas esse lance aqui é fundamental, o bispo G2, para impedir o roque, nem tanto para atacar a torre, mas para impedir o roque. E aí a dama, olhando para casa E5, também é um lance fundamental, e aqui a gente vê um lance bom atrás do outro, né? Em que consolida aí a vitória. A vitória aconteceu aqui, torre por A3, branca abandonou, mas só para concluir aqui, certo? Uma vitória da solidez posicional contra erros de avaliação também posicional, né, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.